E a omnicanalidade, na verdade, potencializava a venda, porque a gente parava de focar só no preço ou naquela meta de quantidade de vendas e tal, e focava mais na experiência do consumidor. Olá, eu sou Aida Nunes e essa é a segunda temporada do Papo na Nuvem, um espaço para promover conversas sobre tecnologia em serviços financeiros. O Papo na Nuvem é realizado pela Zup, uma plataforma tecnológica para serviços financeiros e conta com o apoio da Visa. Para começar, é um imenso prazer poder participar de mais um Papo na Nuvem. Hoje eu vou mediar um papo cheio de informações importantes. Nós vamos falar sobre as plataformas Omnichannel e a ferramenta Split de pagamento com 3 feras. Eles são a Mariana Ceroni, que é Head and Consumer de Innovation da Sodexo, o Pedro Correia de Souza, diretor de e-commerce da Arezzo, e o Francisco Maradei, que é VP de produtos da Zup. Para começar, eu gostaria que vocês se apresentassem, que vocês falassem um pouco, cada um da sua empresa, e de como a sua empresa está encarando esse momento que nós estamos enfrentando. Bom, Ida, primeiro, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu estou na Sodexo, vai fazer exatamente 1 ano, eu sou Head de Consumer e Inovação. É uma área totalmente nova dentro do mercado de benefícios, até porque nosso desafio é realmente começar a criar essa estratégia do B2C. Então, a Sodexo é uma empresa tradicionalmente B2B, mas entende esses novos movimentos do mercado, né? A gente vai falar muito sobre isso aqui hoje. Eu saí do varejo, né? Sempre fiz minha carreira sempre em B2C, com foco no consumidor final. E agora estou na Sodexo há 1 ano, construindo essa estratégia, essa ponte cultural, né? De migrar essa cultura B2B para ser uma empresa mais customer-centric. Que legal! Hoje a gente vai falar exatamente sobre B2B e B2C. Agora o Pedro da Arezzo. Fala um pouco de você e fala um pouco da Arezzo também. Oi, Ida, um prazer estar aqui com vocês, prazer conhecer a Mariana, todos os convidados também aqui com a gente. Bom, eu sou o Pedro, tenho aí 12 anos de experiência com e-commerce, dos quais eu trabalhei por grande parte no Magazine Luiza, também no Grupo Pão de Açúcar, Lojas Renner, e hoje eu estou aqui na Arezzo & Co. A gente é responsável pelas marcas Arezzo, Schutz, Anacapri, Fiver, Almi, a licença da marca Vans no Brasil e a marca Alexandre Birman, que é uma marca de luxo. E a gente atua em diferentes canais, né? Então o Omnichannel é para a gente algo que a gente já está construindo aí há algum tempo na nossa jornada e integrando o modelo de franquias, e-commerce, lojas próprias. A gente tem aí bastante para conversar hoje. E agora o Maradei, contando um pouquinho para a gente desse momento da Zup. Bom, Ida, prazer Mariana, prazer Pedro, bom falar com vocês. Eu sou Francisco Maradei, eu lidero a área de produtos, estou aqui há 6 meses na Zup. Eu passei pela indústria de telecomunicações, indústria financeira, meu último trabalho foi na 99, e aí eu vim para a Zup para ajudar a empresa a revolucionar aí o mercado de serviços financeiros e revolucionar meios de pagamento, né? Bom, a Zup é uma empresa que foi essencialmente criada, né, para ajudar outras empresas a mover dinheiro e democratizar a indústria financeira, né? Então, ela tem serviços financeiros, né, por meio de soluções white label, e que a empresa, o cliente, ele pode usar sua própria marca, ter poucos desenvolvimentos, eliminar as barreiras regulatórias e ter todos aqueles serviços à disposição. São soluções end-to-end, né, então a gente consegue atuar desde a captura ali, e aí é mundo físico, mundo online, passando por toda a parte de liquidação financeira, toda a parte de conciliação, split, né, que é um tema super importante aí nesse mercado de e-commerce, e até soluções de banking, né? Então a Zup ela consegue apoiar empresas a criar seu próprio banco e oferecer aos seus clientes finais esses serviços, né? Então é uma gama de soluções desse mercado de pagamentos e apoiando aí as empresas, para que as empresas construam também suas soluções e possam atuar tanto no mercado físico quanto no mercado online e até integrá-los, que é um pouco do tema que a gente vai falar aqui. O grande objetivo de tudo que nós estamos conversando é oferecer uma experiência de compra o mais completa possível. E agora a gente tem também o chamado consumidor 3.0, que é o cara super conectado, exigente, super bem informado e que já utiliza a Omnichannel. Ele já é Omnichannel faz muito tempo, né? Eu queria chamar a atenção para um levantamento recente que mostrou que 75% dos varejistas que já utilizam o Omnichannel, eles consideram a parte presencial muito importante nas suas estratégias. Agora, como que vocês veem a implantação do Omnichannel? O que ela agrega na interação de empresa com cliente?
Antes de responder, Ida, vou falar para o Pedro que eu sou uma super consumidora 3.0 de todas as marcas da Arezzo. A gente pode também falar por esse lado. Mas voltando, né? Eu acho que quando a gente fala de estratégia omnichannel, a gente tem que lembrar que, tentando simplificar o que é complexo, a gente está falando de 2 objetivos, né? Ou aumentar a satisfação do nosso consumidor, do nosso cliente, através aí de integrações sistêmicas, de dar uma possibilidade de canais para ele se conectar com a marca, ou também reduzir o atrito, né? Eliminar as dores. Eu acho que basicamente o que qualquer empresa faz é tentar reduzir as dores ou aumentar a satisfação desses consumidores. A gente teve um desafio na Sodexo, porque imagina que de uma semana para outra a gente teve parte dos nossos consumidores aprendendo a fazer um home office, as empresas, né, os nossos clientes RH aprendendo a lidar com isso, né? Então, como fica essa questão do benefício com o consumidor em casa, trabalhando, se adaptando à jornada da família, mas por um outro lado também a gente ainda tem uma demanda de consumidores que estão na linha de frente de todos os serviços essenciais, de hospitais, farmácias, supermercados, que também são nossos usuários de cartão. E a gente precisou se adaptar aí em tempo recorde, né? Acho que não só a gente, como outras empresas, de conseguir atender toda essa demanda. Então, acho que a gente trabalhou muito esses 2 pontos de eliminar dores, de realmente oferecer uma integração em plataformas de delivery, em comunicar aos nossos consumidores, né? Como eles poderiam utilizar os nossos produtos nessa nova situação que a pandemia trouxe. E, por um outro lado também, a gente tem uma preocupação de aumentar a satisfação. A gente sabe que a gente está vivendo um tempo surreal e muito difícil. Então, como que a gente pode deixar a jornada desse usuário desse cartão, desse nosso cliente RH, mais fluida, né? Então, a gente tem esse cuidado também. A gente tem desenvolvido uma estratégia de trabalhar uma régua de comunicação muito maior do que a gente fazia antes, com ofertas exclusivas, relevantes, comunicando os nossos clientes do que eles podem utilizar no cartão, onde que eles podem pedir um delivery, como que eles podem fazer para esse cartão, para esse benefício render mais. Mas foi bastante desafiador fazer isso, enfim, basicamente de uma semana para outra. Pedro, e como é que foi esse desafio para a Arezzo? Para a Arezzo, acho que o maior desafio foi a questão de múltiplos formatos de canais, né? Porque a maioria das empresas por onde eu passei, elas tinham basicamente 2 canais grandes, que era o e-commerce e as lojas físicas, que eram próprias, né? No caso da Arezzo, a gente tem uma rede de franqueados. A gente teve que construir essa integração onde, em alguns momentos, a venda ela parte de uma outra empresa, né? O franqueado ele é um outro CNPJ. E aí a gente criou até um modelo bem interessante internamente, que traz um pouco de gamification dentro dele, né? Então, quando um pedido é colocado, por exemplo, dentro do e-commerce, a gente olha o local, né, de destino de onde essa mercadoria vai ser entregue, e aí a gente pega dentro de um raio todas as lojas que poderiam atender. Todas as lojas são notificadas dentro de um aplicativo e a primeira loja que capturar aquele pedido é a que de fato vai capturar essa venda, né? Então, como a gente abre mão dessa receita da companhia em prol do franqueado dentro desse modelo, a gente criou um modelo onde o franqueado que mais rápido conseguisse atender, ele captura essa venda e quem sai ganhando também com isso é o cliente que tem o seu produto atendido de uma forma mais rápida, né? Essa é uma das características do nosso modelo, que também tem um pouco da complexidade dele, né? Que é o fato de ter que amarrar todas as pontas e que não tem uma plataforma de prateleira, assim, de mercado que é capaz de resolver isso. Então, por conta disso, a gente montou toda a nossa tecnologia in-house, né? A gente tem tecnologia sendo construída dentro de casa para conseguir atender as particularidades aí desse modelo. E acho que complementando um pouco aí também a questão do omnichannel, até como, né, a Mari trouxe também, trazer o meu ponto de vista, eu acho que o omnichannel ele já não é mais algo, na maioria das vezes, para superar expectativas do cliente, né? Ele vai na loja, ele vai no site, ele tem a expectativa de fato ser encontrado, né, e percebido como uma única pessoa, né? Então, se a pessoa comprou no site, vai na loja, ela tem a expectativa de que o vendedor da loja saiba o histórico de compra dela, né? E tenha as informações para poder também trazer algo que seja mais pertinente, não oferecer a mesma oferta, oferecer algo complementar. E a partir daí, desse balizador, né, que é simplesmente atender as expectativas, aí sim a gente consegue encontrar um campo onde a gente pode construir
valor, acho que como você também trouxe ali no começo da conversa, e tentar encantar ou proporcionar uma experiência diferenciada para esse cliente, e isso é o que vai fazer com que as empresas não fiquem simplesmente disputando por preço dentro do mercado. Então é bem importante a construção do Omnichannel, eu diria que é vital, né, para o futuro do varejo. Pois é, e a compra já direcionada e a rapidez no pagamento para essa época de falta de tempo que a gente está vivendo é o sonho de qualquer consumidor, né? Como a Zup lida com esse desafio dos seus clientes? A gente ouviu aqui o Pedro e a Mariana falando, eles falam muito de experiência, né? E para mim, assim, o Omnichannel, ele é basicamente a experiência do cliente, né? O cliente, ele tem que ter essa mesma experiência, independente do canal que ele está. Tem até um caso, assim, que eu fui comprar uma geladeira, foi um pouco antes da pandemia, mas fui comprar uma geladeira e eu tava numa loja, né, física, pesquisei, vi os preços e tal, e aí, assim, olhei, claro, né, depois de ver o preço, achei um pouco caro, abri o celular, olhei lá qual que era o preço na internet e vi que na mesma loja que eu tava, aquele produto era R$200 mais barato na internet, né? Claro, né? A gente sabe que os canais têm sua especificidade, têm seus custos, né? Mas era uma mesma loja, né? Eu até mostrei para o vendedor e ele falou, não, mas aqui é diferente e tal, né? Até as questões de pagamento, as condições eram diferentes. E aí você começa a perceber que os canais ali estavam mais concorrendo do que somando, né? Do que tentando trazer uma experiência melhor para aquele cliente, né? E a chance de sair dali, comprar online, às vezes até de um concorrente, também é grande, né? Então, você percebe que ali não tinha integração de preço, de oferta, né? E para mim, acho que o Omnichannel tem que ter isso, né? E tem que estar tudo integrado, né? Você tem que ter as experiências iguais, tem que ter a questão de preço, a questão de produtos, né? E óbvio que a questão de pagamento influencia muito, né? Então, hoje, né, você vai numa e-commerce e quais são os métodos aceitos, né? São os mesmos na loja, né? Hoje, o cliente, ele quer entrar numa loja, ele vê aquela fila lá, a chance dele sair da loja e não comprar um produto é grande. E se ele puder pagar ali pelo app e tiver as mesmas possibilidades do que se ele tivesse ali na maquininha, no POS, né? Então, eu acho que tudo acaba convergindo. Independente se você está online ou offline, tudo tem que convergir. Quando você está falando de omnichannel, de estratégia, você tem que pensar muito nessas questões de marketing, de logística, de preço, né? Tudo isso faz sentido, mas a questão do pagamento também é muito importante. E vai além, né? Vai além também até, por exemplo, de como você concilia depois todas as informações, né? Hoje você compra no e-commerce e busca numa loja, busca num locker. É como você concilia aqueles dados, questões de estoque, de valores, né? Então, acho que tudo isso hoje faz muita diferença, né? Então, para uma estratégia omnichannel funcionar, acho que você tem que ter uma plataforma por trás que funciona, né? Isso acho que isso é um pouco do que a Zup tenta oferecer, uma plataforma omnichannel para você poder colocar a sua estratégia e conseguir fazer efetivamente, né? Você não ser um multicanal, você ser um omnichannel mesmo. Complementando o que o Maradei falou também, né? Acho que a gente também tem a importância de algumas características aí do Omnichannel pós-Covid e as oportunidades também, né? Então, puxando esse gancho aí do meio de pagamento que ele trouxe, é bem relevante isso, porque o cliente vai chegar na loja, né? Ele muitas vezes não vai mais querer ter contato, né? Com o ponto de venda, com aquela maquininha onde você toca, porque outras pessoas tocaram ali. Ter um aplicativo que funcione ali como meio de pagamento na loja também, acho que é um negócio bem relevante também, se torna um diferencial ainda mais pós-Covid, aceitar alguns meios de pagamento aí que são touchless, né, que não vai precisar encostar em nada, então acho que tem também algumas oportunidades e dentro desse momento aí que a gente está vivendo, né, agora, que acho que daqui até o final do ano a gente deve permanecer nesse movimento entre que as cidades oscilam entre as bandeiras aí amarela, vermelha e tal, e a gente acaba tendo uma presença menor no varejo físico, né? E os shoppings se reinventando, tentando criar diversas formas, né, de trazer fluxo e tudo mais. As plataformas digitais também com muita importância. Então, tudo que a gente pode fazer aqui, por exemplo, no caso da Arezzo, para gerar fluxo para as lojas, no sentido não de gerar a pessoa indo fisicamente até a loja, mas gerar movimento, né? Pensando que a loja é um ponto que a gente tem lá com estoque disponível, né? A gente está procurando fazer. Então, entrega pela loja, agendamento na loja, então a pessoa vai lá, mas ela vai num horário agendado, então ela não vai ter contato com muitas pessoas. Então, são várias imposições do momento que a gente vive, né, que também em relação ao Omnichannel precisam ser pensadas. Continuando com essa história de direcionamento de fluxo, é o que a gente também acabou fazendo na Sodexo,
porque a gente se viu num cenário onde, né, todos fecharam, mas por outro lado a gente tem aí os supermercados, os bares e os restaurantes operando, né, se reinventando via delivery, e a gente precisando direcionar esse fluxo dos nossos consumidores que trabalham basicamente, né, principalmente com nossos produtos de alimentação e refeição, e a gente precisou montar uma estratégia de como comunicar para esses usuários de cartão, para esses nossos consumidores, o que eles poderiam e como eles poderiam continuar utilizando os cartões. Então, hoje, assim, a gente tem trabalhado muitas campanhas pontuais. A gente começou a trabalhar com essa questão da personalização e da segmentação, que eu acho que também é um princípio básico aí quando a gente fala de marketing na omnicanalidade. Então, segmentar as bases que devem receber a mensagem específica. A gente tem um desafio de separar quem já está trabalhando, quem está voltando para o home office, quem ainda está em home office, porque a gente ainda percebe que são comportamentos de consumo com o nosso produto completamente diferentes. Então, para quem ainda está em casa, faz sentido a gente direcionar o consumo dos cartões, né, para alguns estabelecimentos específicos, para algumas plataformas, enquanto quem já voltou para o escritório, eles ainda estão na modalidade de comer pelo delivery, né, embora as pessoas estejam voltando para o escritório, elas ainda não estão indo até o restaurante, não estão saindo para se alimentar. E aí a gente tem todo um cronograma aqui de campanhas para ajudar os estabelecimentos do entorno desses escritórios a divulgarem que estão fazendo delivery, estão fazendo suas entregas aí customizadas para essas empresas. Então, eu acho que todo esse cenário de pandemia mudou muito essa relação de como a gente fazia uma régua de comunicação do consumidor. E lembrando que a gente tem o desafio, né, quando a gente fala do mercado de vouchers, de eu preciso comunicar a campanha para o meu usuário final, que é quem está consumindo o meu cartão, mas sempre alinhar tudo que eu estou fazendo para os meus clientes RH, que é quem contrata o produto, né? Então a gente tem esse desafio de segmentar as campanhas para o consumidor e para o cliente RH, fora também a parceria com os estabelecimentos comerciais que aceitam os nossos cartões. Exatamente isso, né? Além de você ter todo esse desafio de atuar com seus clientes, você tem que aumentar, né, a aceitação do seu cartão nesses aplicativos agora de food, supermercados e tal, né? Bem legal, você teve que acelerar muito em todos os lados, né? Olhando para a cadeia inteira. Muito legal, muito legal. Maradei, trabalho não faltou nesses últimos meses, viu? A gente teve muitos desafios e ainda teremos para fazer todas essas campanhas e saber, principalmente, fazer essa segmentação, né? Porque imagina a frustração, a gente toma muito cuidado de não comunicar um estímulo do fique em casa para um consumidor nosso que a gente sabe que está lá na linha de frente do hospital e que precisa, né, saber aonde ele consegue consumir com todo esse cenário, né, dos bares e restaurantes fechados operando por delivery. E, de um outro lado, também trazer esse conforto para os consumidores do home office e trazer soluções que ajudem, né? A gente faz muita pesquisa e a gente acaba usando as nossas plataformas digitais para se conectar e entender melhor o consumidor. Então, a gente conversa muito com ele por meio do nosso aplicativo, por meio do nosso portal, que é o Sodexo Club. Vira e mexe, tem algum quiz ali rapidinho para eles responderem e a gente usa isso para entender o momento que eles estão vivendo. São perguntas rápidas, geralmente, e a gente viu muito essa necessidade, né, de ajudar o nosso consumidor do home office, principalmente, a saber organizar melhor o tempo dele, né? Porque parou de ter essa divisão, naquele momento que você saía da firma para ir comer, e aí muitos usuários do cartão com criança em casa também, então como que a gente conseguiria resolver essa questão de garantir uma alimentação para a família inteira, sendo que esses usuários, esses consumidores conseguissem aí entregar a jornada deles normalmente. Foi bastante desafiador, mas, por enquanto, estamos atendendo aí a todos. Sobre o ponto de vista da tecnologia, qual é o maior desafio para uma empresa implementar o Omnichannel? Pensando um pouco no momento que a gente está vivendo, né, a gente viu uma migração gigante, né, do físico para o online, né? Então, olha assim, o e-commerce cresceu 81%, né, em termos de faturamento, né, e quase 100%, quase dobrou, né, em termos de quantidade de compras. Muita gente que não usava passou a usar, né? Então, acho que assim, a gente teve uma migração do físico para o online muito grande e as empresas precisaram se adaptar e fazer o mesmo, né? Então, acho que um dos grandes desafios aí que a gente se deparou muito ali na ZUP, o tempo que uma empresa conseguiria, né, se adaptar a isso, né? Hoje eu trabalho 100% no mundo físico, como que eu vou para o online, né? Como que eu faço essa migração para o online? E o interessante é que, assim, hoje, por exemplo,
Na ZUP, né, a gente conseguiu criar APIs, SDKs, né, soluções tecnológicas que favoreceram as empresas a se adaptar mais rápido, a chegar mais rápido, né? Hoje, uma empresa que quer hoje se tornar um e-commerce, que quer começar a trabalhar online, ou quer se tornar um marketplace, rapidamente ela consegue, através das tecnologias que a gente tem, ela consegue se adaptar. Uma das grandes dificuldades, né, hoje, quando você vai abrir uma e-commerce, um marketplace, algo semelhante, é a questão de cartão, né? Se integrar a um adquirente, é fazer toda a parte de captura de meio de pagamento, é conciliar informação, é splitar dados. Então, se é um marketplace, você recebe um valor, como é que você paga o seu estabelecimento comercial, como é que funciona toda essa questão de liquidação, tem uma série de barreiras regulatórias, tem CIP aí e tal. Então, acho que tudo isso acaba criando bastante dificuldade para as empresas. E aí, no momento como a gente está de pandemia, que as empresas precisam rapidamente sair do offline, ou pelo menos momentaneamente ir para o online, como é que você faz, né? Então, toda essa estrutura que a ZUP conseguiu criar de captura de pagamentos, de APIs, de SDKs, que facilitam uma empresa a criar seu e-commerce e começar a transacionar, ajudou muito, né? Então, acho que é um grande desafio, a tecnologia é um grande desafio no Omnichannel, óbvio, né? Porque você precisa integrar todos os canais e como um todo, né? Logística, estoque, uma série de coisas. Mas quando a gente está falando de pagamento, que é um pouco do nosso mundo, também é porque você está falando de canais que trabalham de forma diferente, né? Uma coisa é você ir lá e você estar numa loja, outra coisa é você, dentro de um e-commerce, com toda a segurança que um mundo online precisa, você começar a aceitar um cartão, aceitar um boleto. Foi um momento bem assim, a gente teve muita procura, teve muita empresa chegando na gente que precisava rapidamente abrir seu e-commerce e começar a atuar no mundo online, né? Então a gente conseguiu aí, por meio das nossas soluções, apoiar essas empresas, seja ela pequena ou grande, e começaram a entrar nesse mundo aí que não é um mundo simples, né? Não é um mundo fácil, mas elas já estão atuando e já estão vendendo, né? Então, o Pedro bem falou que a integração da loja física com e-commerce exige um sincronismo super rápido. E agora uma provocação. Pedro, com essa solução Omnichannel, como fica o retorno do investimento? Como é isso? Ela não costuma ser algo tão rápido, tá? No caso que, por exemplo, da Arezzo, a gente está há uns 2 anos, né, nessa jornada, 2, 3 anos, desde que a gente começou essa jornada Omnichannel. E aí, no nosso caso, tem uma questão também, tem outra particularidade específica do modelo de franquias, né? E quando você é uma empresa só, você determina ali as regras do modelo e, assim, os funcionários são todos seus, né? Então, você fala, ó, vamos seguir esse modelo e vamos fazer acontecer. Quando você atua dentro de um modelo de franquias, você tem um contrato prévio que rege algumas regras, né, do modelo. E depois, novidades surgem, como tudo isso que veio, né, junto com o Omnichannel, por uma questão da mudança do consumidor, né, a gente acaba precisando mudar um pouco como é que funcionam as regras do jogo e tirar as pessoas da zona de conforto, né? Então, quando a gente pensa assim no Omnichannel, a gente tem a venda originada no online que gera o retorno na loja, tem o contrário, né? O cliente vai na loja, o produto não está disponível, por exemplo, no nosso caso, às vezes o calçado, naquela numeração específica que você usa, né, ela não está disponível na loja e o vendedor da loja tem acesso a uma plataforma digital para conseguir fazer a venda desse produto. Isso exige treinamento, exige disciplina da pessoa aprender processos novos, né? E persistência, porque as pessoas têm diferentes níveis de facilidade ou adaptabilidade com, né, o meio digital. Por exemplo, eu trabalhei antes, né, em todas as empresas, eram empresas de redes de lojas próprias. No caso do Magazine Luiza, do Grupo Pão de Açúcar, das lojas Renner, a gente fazia os treinamentos, implantava a ferramenta, estipulava metas ali para as pessoas, né, e fazia convenções, a gente trazia os melhores vendedores, fomentava o uso da ferramenta. Quando você atua no modelo de franqueado, você tem que primeiro persuadir o franqueado, aí a partir de uma abertura que ele te dá para ter uma entrada na loja dele, criar essa entrada. E aí, às vezes, acho que vale para os dois modelos, é importante, né, o gestor que está administrando tudo isso, geralmente essas pessoas estão no escritório, entenderem como isso né, acontece lá na ponta, lá na loja mesmo, né, para ver se de fato as pessoas estão atuando de forma proativa, oferecendo a ferramenta e tudo mais, como que elas estão utilizando a ferramenta, porque também já vi casos, e aí eu não falo especificamente aqui da Arezzo, mas em outros momentos aí na minha vivência profissional, em que às vezes a gente está distante, né, da ponta e a loja não está devidamente estimulada para fazer uso das ferramentas que são criadas.
Então, é importante observar isso também, né? O quanto que a loja está engajada e se não está engajada, qual é o motivador que faz com que ela não esteja engajada para que a gente consiga criar um modelo que seja bom para todo mundo, para a loja, para o cliente final, e não só atendendo o modelo econômico ou a experiência em si, porque se a loja não oferece, se a coisa não acontece na ponta, se os processos que foram desenhados, por exemplo, para um compre online, retire na loja, não acontecem na ponta, tudo aquilo que você montou no projeto, que estava lindo no papel, pode ser um tiro aí que vai sair pela culatra e na loja pode gerar uma experiência decepcionante. Principalmente o sapato da Arezzo, né? E a gente olha, vê na vitrine e já quer na hora. Se não tiver, causa uma frustração. A Mariana mesmo falou sobre isso, né, Mariana? É isso mesmo, Ida. Até ia complementar a fala do Pedro. Eu trabalhei no varejo também, eu era head de Omnichannel da Via Varejo, e o nosso maior desafio na integração do digital com o físico era justamente isso, mostrar para a força de vendas, e a gente está falando aí, né, de um varejo que tem mais de 1.000 lojas espalhadas pelo Brasil, uma força de vendas bastante grande, e a gente tinha um desafio cultural, porque no começo, quando a gente começou a falar sobre omnicanalidade, a gente via uma resistência da força de vendas em entender que o digital não canibalizava o papel do vendedor da loja, né, o papel do gerente da loja. A gente via muito essa resistência. Eu tive a sorte de ter um lab, né? Eu cuidava do lab que a gente tinha do Ponto Frio no Shopping Vila Olímpia, onde a gente começou a testar modelos de remuneração, modelos de treinamento para mostrar para a força de vendas que a omnicanalidade, na verdade, potencializava a venda, porque a gente parava de focar só no preço ou naquela meta de quantidade de vendas e tal, e focava mais na experiência do consumidor com a nossa marca, né, no atendimento. Então eles começaram a entender que, peraí, se eu faço um atendimento aqui na loja e o consumidor compra depois do online, mas ele baixou pelo QR Code que está no meu crachá, o aplicativo, eu vou ser remunerado por isso. E eles começaram a entender que a internet não era aquele bicho de 7 cabeças, né? E aí, enfim, agora como consumidora da Arezzo, uma coisa que eu achei muito legal que vocês fizeram, Pedro, foi a integração da rede social, né, com as vendedoras do entorno. Então eu achei muito bacana, porque assim, eu moro aqui na Zona Oeste de São Paulo e vou muito no Shopping Vila Lobos, né, que tem a Schutz aqui. Enfim, as meninas têm meu cadastro, então com frequência eu recebo, fora o aplicativo e tal, eu recebo as promoções e sugestões baseado no que eu já compro. Mas eu achei muito legal quando eu estava olhando no Instagram, que eu clicava no Bit.ly lá na bio e já abria para um WhatsApp de uma vendedora próxima de mim, né, para atender na loja. Achei sensacional o que vocês fizeram. Parabéns aí pela iniciativa. Olha aí, já tem uma resposta de uma cliente assídua, né? Agora, aproveitando o que a Mariana falou, eu queria que você desse um retorno para ela e depois você contasse para a gente sobre essa unificação de canais. O que mudou na relação com o cliente? É muito bom ter uma cliente fiel aqui da Arezzo, que aí a gente consegue, de fato, obter o feedback aí de tudo que a gente está fazendo. Essa ferramenta aí que a Mari comentou, a gente implantou aí no início desse ano para fomentar, né, as lojas, para que elas comecem a utilizar também o WhatsApp, né, como uma ferramenta de vendas. Dentro do WhatsApp, elas conseguem hoje, por exemplo, orientar a cliente, né, em relação aos produtos. No caso de moda, muitas vezes a cliente quer ter informação de quais são as novidades, os produtos que tem, de fato, carregam mais informação de moda atualizada, né? E o WhatsApp pode contribuir bastante para isso, porque elas conseguem compartilhar fotos, compartilhar, né, o uso do produto com diferentes opções de composição da roupa também, né? Então, o calçado, como é que ele fica com uma saia, com uma calça jeans, enfim, isso ajuda bastante. E a gente implantou também um meio de pagamento, isso a gente já tinha e foi bem vantajoso para a gente no momento aí que veio o Covid, que era um meio de pagamento que a gente chama de venda link, né? Então, uma vez que a vendedora está conversando ali com a cliente e a cliente decidiu comprar o produto, a vendedora consegue, como se fosse fechar o pedido, um pedido pendente de pagamento e manda um link para a cliente. A cliente entra nesse link, que é um link seguro, onde ela vai colocar os dados do cartão de crédito dela, né, escolher ali a modalidade de pagamento adequada, e aí a confirmação do pagamento acontece ali na hora, né? Então, é um processo muito simples, ela não precisa passar por todas as etapas do e-commerce, né? Porque a vendedora faz aquele trabalho
de curadoria, pré-seleção ali das melhores opções, fecha a melhor opção com ela, então ela só entra realmente no momento transacional, que é o momento que, para o online, né, o ideal é que seja ela mesma, até para garantir a segurança, que não circule dados do cartão de crédito. Qual foi a outra pergunta, Ida? Eu te perguntei se houve diminuição de custos nesse processo, se essa unificação de canais de atendimento mudou a relação com o cliente. O que mudou com essa experiência? Olha, no dia 18, de março, foi decretado o fechamento de todos os shoppings da Grande São Paulo e a maioria das cidades do país, né? Então, imagina naquele momento o que foi para o varejo, né? Principalmente ali, que dependia desses canais de loja física. No caso da Arezzo, a gente tinha 90% da nossa receita vindo de lojas físicas, né? Por exemplo, o caso do Venda Link foi transformacional, porque as vendedoras começaram a elas pegaram os produtos e muitas delas, assim, literalmente, levaram esses produtos consigo e começaram a oferecer para os clientes. Hoje a gente estava ouvindo o nosso CEO, Alexandre, ele está fazendo todo dia às 6h26 da manhã, durante 10 dias ele está fazendo uma live ali no Instagram dele, e hoje ele recebeu uma das maiores franqueadas que estava comentando que as vendedoras começaram a mandar os produtos para casa da cliente, daquelas clientes mais fiéis, como a Mari ali, que tem uma relação bem íntima com a marca, e aí as clientes escolhiam, então mandava assim, vou mandar 5 produtos para casa da Mari, aí ela decide se quer ficar com um dos 5, ou se não quer ficar com nenhum, ela devolve. Se ela decidir ficar com um dos 5 ali, a gente já manda a venda link, o pagamento para ela, faz o pagamento e o produto já está na casa dela, e os outros que ela não quer, ela devolve. Isso é transformacional, principalmente no momento que a gente está, onde as clientes, por exemplo, em loja física, elas não podem experimentar o produto, Então, imagina você comprar um calçado numa loja física sem nem poder experimentar. Talvez fosse a grande vantagem, uma das maiores vantagens de você comprar um calçado num ponto físico era você poder experimentar o calçado. E no momento que a gente vive hoje, infelizmente, isso não é possível. É muito interessante o resultado dessa pandemia, Pelo menos trouxe bastante coisa nova. E Mari, no mercado de voucher, o que aconteceu? Nossa, ainda aconteceu muita coisa no mercado de voucher também nesse tempo maluco aí da pandemia. Acho que nosso principal desafio foi... A gente teve um desafio logístico também, porque a gente tem que lembrar que a rodinha não para. Então, assim, todo mundo foi para casa e tinha uma jornada, do envio dos cartões, porque a gente, no mercado de benefícios, ainda tem a figura do plástico. Vamos mudar isso, dando spoilers. Estamos no caminho para mudar isso. E aí, imagina todo mundo novos colaboradores entrando nas empresas, fazendo o onboarding com seus RHs. E cadê o cartão, para eles usarem o alimentação e o refeição e os outros produtos também. Então, a gente teve que correr muito. Acho que foi numa sprint recorde aí com o time de desenvolvimento do aplicativo. A gente fez o cartão virtual. Então, hoje, os consumidores da Sodexo, eles conseguem acessar os dados do cartão, pelo aplicativo. Isso facilita muito, principalmente porque as plataformas de delivery estão aí, crescendo exponencialmente nessa pandemia, e fica muito mais simples, porque ele abre o aplicativo da Sodexo, copia os dados, já insere esses dados na plataforma de delivery e consegue consumir. Então, acho que esse foi uma das grandes mudanças aí. A gente está discutindo o mercado, como um todo agora. Como que vai ficar essa relação do mercado de benefícios nesse novo contexto das empresas trabalhando com home office indeterminado, Por outro lado, também outras empresas voltando, Forçando essa volta, Vamos voltar ao que era antes e tal. E como que a gente se adapta a isso. Então, vão surgir novos produtos, estão no forninho, não posso dar muito spoiler, mas eu acho que essa questão da pandemia e também dessa necessidade da digitalização rápida, que todas as empresas sofreram, vai impactar bastante o segmento de benefícios, e a Sodexo está preparada aí para atender tanto os clientes quanto os nossos consumidores. Então, Maradei, aproveitando essa interação com o maior número de canais, o que você acha? Ela aumenta a frequência de compra? Ela incentiva a repetição de compra no futuro? Como que você vê isso? Com certeza, A gente está falando aqui de experiência, e uma experiência boa como essa, A gente viu agora aqui uma super compradora aí de uma marca, digamos, já uma advogada da marca, Arezzo. Então, a gente vê que quando a experiência é boa, e acho que o Omnichannel, ele traz isso, com certeza traz mais resultado, com certeza traz muito mais repetição, E acho que esses índices que a gente tem, de abandono, de carrinho, filas nas lojas e tal, eu acho que o Omnichannel ele resolve esses problemas, e acho que você consegue fluir melhor, e a compra flui bem melhor,
É interessante, assim, um pouco do que vocês falaram, né? Eu estava tentando pegar alguns ganchos aqui, né? Acho que o Pedro falou um negócio que é super legal, assim, que aconteceu muito, né? O link de pagamento cresceu mais de 600%, né? A venda com link de pagamento via WhatsApp ou redes sociais, nesse momento de Covid, ou seja, foi uma forma das empresas, né, se adaptarem a esse momento e começarem a vender de alguma forma, sem precisar, né, adotar toda a questão do e-commerce, a pessoa entrar, se cadastrar e tal. Então, acho que isso foi legal. E com toda a segurança, né, que uma transação online pode ter. E essa questão da Sodexo foi muito legal, porque só tinha o meu cartão de refeição. E aí, quando você vê lá, você tem lá não sei quantos R$1.000 no cartão de refeição e você precisa ir no mercado, né? Porque agora você está em casa e vai no mercado, né? E aí, nossa, eu pedi um cartão e eu não tinha cartão de alimentação. Foi super rápido, assim. É um pouco do que você falou mesmo, assim. Em alguns dias já estava em casa lá, já podendo usar, né? Então, é exatamente isso, né? Como a digitalização acaba tirando um pouco a gente da zona de conforto e forçando a gente a fazer exatamente isso, né? A mudar, a acelerar as coisas, a adotar novas tecnologias e tal. Muito, muito interessante. Então, seguindo, a gente percebe que o consumidor mudou, que a tecnologia é um fator que tornou essa transformação ainda mais evidente. E hoje o cliente tem várias alternativas, né? Ele pode comprar um produto na loja física, mas ele tem a mesma opção na virtual. Como um exemplo, o smartphone. O cliente avalia na loja virtual, pesquisa modelo, preço e depois ele pode fazer a compra tanto no online como no físico, mas ele já tem a sua escolha bem acertada. Tem uma variedade imensa, mas ele teve tempo, pensou a sua necessidade e pensou no preço que ele queria pagar, né? Tem também a opção de fazer a escolha e compra online e fazer a retirada na loja física. Outra coisa que eu quero comentar com vocês é uma das mais recentes formas de consumir, a chamada Buy Online Pickup in Store, que é comprar online e retirar na loja física. É um modelo super bem sucedido da Starbucks, a gigante do café norte-americana, que aliás também é conhecida como um super exemplo de omnichannel, porque ela proporciona uma experiência de compra boa para os seus clientes, né? Inclusive, a marca tem o programa de fidelidade, o My Starbucks Reward, que funciona por meio de um aplicativo e dá muito certo. Agora, eu queria saber um pouco o que vocês acham dessas experiências em outros países. A Mariana, por exemplo, ela conhece bem de perto alguns exemplos, né? Eu queria que vocês contassem um pouco sobre essas experiências e os resultados. Olha, Ida, eu acompanho muito as tendências dos outros países, assim, a gente estudou muito o mercado asiático, né, e a Europa, e até porque a Sodexo está presente em 37 países, a gente troca muito, né, os aprendizados e tal, de tudo que tem acontecido. O que a gente tem visto é que, embora em países que já tenham uma flexibilização, né, a gente vê o caso na Europa mesmo, a França, a Alemanha, as pessoas voltando a consumir, mudou, né? Mudou a forma como a gente encara a necessidade de consumo. Então isso é uma coisa que eu acho que todas as marcas aí têm um grande desafio pela frente, né, de como que vai ressignificar essa proposta de valor que antes a gente passava para o nosso consumidor final, como que isso vai ser agora. Na França, a gente vê os restaurantes, né, que estão reabrindo, como eles têm aqueles espaços, os bistrôs na calçada, com as cadeiras, as pessoas realmente dando preferência em ficar na área externa. Eu acho que isso é um grande desafio aqui para esse segmento no Brasil, né? Como é que a gente vai fazer a reabertura dos restaurantes, dos bares, e ter esse costume, né, das pessoas ficarem na calçada, né? A gente vê também nessa tendência, se eu não me engano foi na Holanda, um restaurante que fez meio que iglus, né, para cada mesa. Então, você fica ali interagindo só com as pessoas da sua mesa e não com as demais mesas. Então, a gente vê muito isso, né? Também toda essa questão de prestar contas ao consumidor de como que você está preparado para cuidar da saúde dele, né? Então, a gente vê os aplicativos de reserva, que é uma coisa que não pegou muito no Brasil. Eu acho que agora vai, assim, minha aposta, né? Lá nos Estados Unidos, você não sai de casa para ir num restaurante sem ter uma reserva, né? Independente se o restaurante é super chique ou não. E eu acho que esses aplicativos voltam agora com uma oportunidade para você saber a hora que você pode ir até aquele estabelecimento e tal. Acho que muito disso vai mudar. Mas assim, a gente poderia gravar outro podcast para eu te falar sobre os cases, porque tem muita coisa para a gente acompanhar. E principalmente, né, eu acho que a maior preocupação agora também é entender como que vai se configurar essa capilaridade de comércio, né? Infelizmente, muitos não sobreviverão à crise que o corona trouxe. Então, a gente vai ter que entender essa preferência também dos consumidores. Fala-se muito sobre o localismo, né? Então,
dar preferência ao comércio local. Aqui em São Paulo, recentemente, teve aí uma manifestação nas redes sociais para ajudar um senhor que tem uma loja de plantas num bairro determinado aqui da cidade, e ainda bem, né, todos se solidarizaram à causa. Ele vendeu o estoque do ano em 3 dias, assim. Então eu acho que vai ter muita mudança nesse sentido do consumo social. Mas depois a gente marca um outro para bater papo de tendências. Obrigada, pessoal. Obrigada a você, Mari. Pedro, agora é com você. Bom, de tudo que eu acompanhei em relação ao Omnichannel, né, acho que a gente tem alguns cases lá fora que de fato surgiram, foram um pouco disruptivos, como esse que você trouxe aí do Starbucks. Eu acho que, assim, em linha geral, o Brasil está bem avançado. Assim, talvez tenham, agora, pós-Covid, a gente vai ver, né? Provavelmente muita coisa mudou lá também. Acho que uma das coisas que a gente via com mais frequência lá fora e que não era tão comum aqui no Brasil, é essa questão de reserva mesmo. Tinham em estabelecimentos como supermercados, né, farmácias também, uma retirada agendada. E que com o Covid o Brasil teve que rapidamente se adaptar, porque os shoppings, inclusive, começaram a só proporcionar retirada se fosse com horário agendado, estabelecimentos trabalhando com horário reduzido, né? Então, a gente precisou, de uma forma meio forçada, se adaptar. Era um gap que a gente realmente tinha em relação lá fora que a gente venceu. Em relação à experiência, a gente realmente ainda tem bastante território para explorar, né? Quando você vai para fora, assim, sei lá, eu lembro, eu fui para Nova York, fui na B&H, que é uma loja de fotografia, assim, você entra, escolhe o produto e aí o produto passa por todo um trilho, sabe, por cima da loja. Então você vai vendo aquele produto que você escolheu ali no balcão, ele indo até o checkout. Na China tem os casos de você comprar, os chineses e os asiáticos, no geral, valorizam bastante, né, peixe fresco, frutos do mar fresco, né? Então tem muito de você ir lá no mercado e escolher o seu peixe, enfim, e levar ele ali fresco, né, direto do aquário. São coisas que a gente acaba vendo lá fora e que fazem com que a experiência no ponto de venda físico, ela de fato tenha um valor diferente do online. Nesses mercados onde a penetração do online é mais avançada, ou você cria um diferencial muito forte ali para a loja física, né? Ou de fato você pode ficar com uma experiência defasada. Mas eu acho que no geral, assim, a gente está bem. Até os shoppings aí, que muito se falou, né? Teve um momento em que se falava do apocalipse dos shoppings, queriam todos fechar, e a gente vê um movimento dos shoppings no Brasil se reinventando, criando plataformas digitais. Então, eu acho que no geral, assim, a gente não tem muito que deixar a desejar em relação aos modelos que estão lá fora. Então, a gente vai ter umas pautas bem legais para trabalhar mais para frente também aqui no Papo na Nuvem. Maradei, eu quero que você feche o nosso assunto. Eu concordo bastante aí com o que o Pedro falou, né, com a Mariana também. A gente tem esses cases, né, esses cases do Starbucks é um case assim, que ilustra muito, né, e é interessante que aqui no Brasil agora eles estão já começando a trabalhar com delivery, né. Eles já estão fazendo alguns trials aí com delivery, porque o momento dessa pandemia, as pessoas não irem mais nas lojas, aí acelerou um pouco isso, né, e a gente tem cases assim na Amazon, né, de você comprar e pegar em lockers e tal. Acho que muita gente já teve esse tipo de interação. Isso é super válido. Até a própria Amazon agora já criando a sua loja física, né, para experimentação. Isso é um outro tema também que vale muito, né, para falar qual que é o futuro das lojas, né. Vai virar um lugar muito mais de experimentação, de customização, né, deixar a coisa mais personalizada, ou as lojas vão ser como as lojas são, né? Então eu vejo que quando a gente fala de cases lá fora, são legais, mas aqui no Brasil a gente tem muita coisa legal. O próprio iFood já agora criando, pagar com o próprio app do iFood dentro do restaurante, para você não ter interações, né? Essa questão de contactless, né? Então você não vai mais poder mais usar, né, o próprio cartão, não precisa mais colocar na maquininha. Tá chegando aí o Pix, uma nova solução aí que você vai poder pagar com o Pix, né? E aí usando o seu aplicativo via QR Code, também não vai precisar mais usar seu cartão. Então tem uma série de soluções chegando aqui no Brasil, acho que a gente está super na ponta aí de omnichannel, de tecnologias e tal, que vai oferecer muita coisa legal aí para os nossos clientes. Maradei, Pedro, Mariana, muito obrigada. A nossa conversa foi muito legal. Agradeço a presença de vocês aqui no Papo na Nuvem e até a próxima. Obrigada, Ida. Obrigada, Pedro, Maradei. Foi ótimo estar com vocês. Obrigado, Ida. Obrigado, Mari. Maradei. Foi um prazer estar aqui. Pena que dura só 1 hora, né? Se a gente poderia durar muito mais tempo, né? Prazer estar aqui com vocês. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado mesmo. Prazer.
Muito obrigada pelo tempo que vocês estiveram com a gente. Conteúdo 10 para os nossos seguidores. E esse foi mais um episódio do Papo na Nuvem, podcast produzido pela ZUP com o apoio da Visa. Não esqueça de compartilhar com os amigos, marcando o hashtag Papo na Nuvem nas suas redes sociais. Se você quiser receber por e-mail as notificações para os próximos conteúdos, basta acessar o link aqui na descrição e sintonizar com a gente. E não acaba aqui. Todo episódio vira um artigo no blog da ZUP e fica disponível para você poder ler em qualquer lugar e a qualquer hora. Confira o link também na descrição do episódio. Até mais!